Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Boa noite, está começando mais um programa Lagoa Entrevista, aqui pela sua Lagoa TV. Eu sou o Jefferson Pereira e hoje estarei com você aqui no Lagoa TV. O nosso convidado de hoje, senhor Juarez Petri de Souza, 64 anos, médico veterinário, presidente do Sindicato Rural de Tapes, 37 anos no agronegócio. Atualmente, Juarez, com seus 2 filhos, plantam aproximadamente entre soja e arroz 1.100 hectares. Boa noite, seu Juarez. Seja bem-vindo ao nosso Lagoa Entrevista. Boa noite, Jefferson. Boa noite aos nossos espectadores aí da Lagoa TV. É uma satisfação participar aí desse programa Lagoa Entrevista. Uma realidade que está se implantando no nosso município de Tapes, e hoje com os recursos que os meios de comunicação modernos nos proporcionam, é uma comunicação que tem a possibilidade de atingir todos os recantos do mundo, né? Esse é o nosso objetivo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Voltamos com o programa Lagoa Entrevista, aqui pela sua Lagoa TV, seu canal de notícias na web. Nosso convidado de hoje, Juarez Petri de Souza, presidente do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Seu Juarez, eu inicio lhe perguntando: como o setor recebeu o último Plano Safra recentemente anunciado pelo governo federal? Otimista como a líder nacional, Cátia Abreu, ou eternamente crítico como o presidente da Farsul, o Esperoto? Olha, Jefferson, na verdade, nos últimos planos agrícolas que foram oferecidos à agricultura empresarial e a agricultura familiar, que é outro plano, né? Foi 130 e tantos milhões a empresarial e 20 e tantos milhões a agricultura familiar. O que acontece e tem acontecido nos últimos anos é que esse volume de recurso é oferecido e nem sempre o produtor tem acesso a isso aí, Jefferson. Então a gente recebe com uma expectativa e acaba não se aplicando todo o recurso. Por que não se aplica todo o recurso? Porque tem um problema que é crônico, é recorrente dentro da agricultura brasileira, tanto na agricultura do pessoal do Pronaf, pessoal da agricultura familiar,
os assentados e na agricultura empresarial. O pessoal tem problema de crédito, de apresentar os documentos, tem o seu CPF com impedimentos. Então, hoje acontece que, se tu for pegar o volume que é oferecido de crédito, é impossível plantar o que nós estamos plantando. Então, sobra dinheiro nos bancos, falta para o produtor, ele não consegue ter acesso, e está se produzindo uma safra de 180, 190 milhões de toneladas, que há 12 anos atrás era 80 e poucos milhões de toneladas. Então, quem é que está financiando isso aí? É uma distorção que existe hoje dentro da agropecuária brasileira, o produtor se socorrendo de terceiros, para não dizer de agiotas, para ser financiado. Então, nós recebemos, com a constatação de que o governo realmente ele está aumentando, ano após ano, o volume de recurso à disposição do agricultor, nem sempre esse dinheiro consegue chegar para quem precisa, mas a safra vem crescendo. Então, com um juro diferente. O produtor vai buscar semente, vai buscar o herbicida, vai buscar o óleo diesel, tudo com financiamento com um juro bem diferente. E isso acaba onerando mais o agricultor, buscando de terceiros esses recursos e não diretamente do governo federal? Sem dúvida, né, Jefferson? Isso aí, hoje nós temos um crédito agrícola aí em torno de 6 e pouco por cento de juros, 5,5%. O programa para os assentados, para o pessoal do Pronaf é menor ainda o juro. E esse pessoal que busca esse dinheiro, ele está pagando 2% ao mês. Então, 2% ao mês vezes 12 meses é 24% ao ano. Tem gente que paga 3% ao mês. Eu uso dinheiro só de outubro, que é a safra da primavera nossa aqui, né? Primavera, verão. Eu uso esse recurso de outubro até fevereiro, uma parte eu pego lá em janeiro, então ele pensa que aquilo ali é um volume menor, mas aquilo ali, no fim, o produtor ele está trabalhando não para si, ele está trabalhando para remunerar o homem do posto de gasolina, o fornecedor de adubo, o fornecedor de insumos, numa inflação que se diz que é 6 e pouco por cento, ele está pagando 24%, 36% de juro. Então, ele trabalha, produz para a nação, produz para exportação, produz para alimentar a população, mas ele não está ganhando nada. No final, acaba trocando dinheiro, se é que muitas vezes sai no prejuízo. Muitas vezes sai no prejuízo. O IRGA divulga anualmente o custo da lavoura de arroz, mas estranhamente só divulga o custo referente à última safra após o encerramento da colheita. Eu até peguei aqui os dados do IRGA, de custo da produção, que no ano passado teria o custo saco a R$ 32,45 o saco. O senhor sabe o custo médio da sua lavoura de arroz e de soja deste ano? Isso aí é uma coisa que, te falando francamente, Jefferson, e falando francamente para os ouvintes da Lagoa TV, na verdade cada agricultor tinha que ter a sua planilha individual com tudo separado. Por exemplo, encerrou a colheita agora, começou um novo ano agrícola. Por exemplo, 1º de maio em diante, encerrou a colheita em abril. Começar a computar e fazer o seu custo individual. Eu não teria um dado concreto para te dizer. Não tenho. Nós trabalhamos muito, até na introdução da reportagem, tu contemplavas ali, manifestaste que eu e meus 2 filhos. Exatamente. Hoje eu posso te dizer que é uma situação já inversa. Eu tenho uma alegria em dizer que é eles e eu. Os 2 agricultores, é o Fabrício, é o Rafael, e eu dando uma, como é que se diz? Uma assistência no de fora, na discussão do encaminhamento das coisas, mas hoje quem toca a lavoura mesmo são eles, junto com uma equipe que nós temos de funcionários, de tratoristas, de operadores de colheitadeira, de retroescavadeira.
de trabalhadores, inclusive de paus, aguadores, então secadorista no secador. Então, eles tocam. Até 8, 10 anos atrás, eu estava na linha de frente e com a chegada dos meus filhos, nós fizemos um rearranjo no negócio. Certo. Porque, no seu entendimento, por que a soja demorou tanto para surgir como opção aqui na nossa região? Desculpa, Jefferson, mas eu acabei não te respondendo a questão do custo de produção do IRGA, né? O que acontece? O preço mínimo hoje que o governo, desde 2010, preço mínimo de garantia, do arroz é R$ 25,80. Nós discutimos essa questão do custo de produção. O IRGA tinha uma metodologia, historicamente, se nós for lá no IRGA, no departamento de economia do IRGA, que é o economista, o Kaiser, Vitor Hugo Kaiser, eles tinham uma metodologia de calcular o custo de produção que no último governo, no governo Tarso Genro, foi abandonado. Aquilo ali era divulgado sempre com a mesma metodologia. É que nem o governo usa lá para calcular a inflação, tem uma metodologia. Tu não pode alterar a metodologia porque de repente vai dar um resultado diferente. Bem, nós temos cobrado do presidente do IRGA, nosso amigo, nosso colega, não é uma crítica pessoal. O IRGA parou de divulgar o preço mínimo e mudou a metodologia do custo de produção. Esse número que tu tens aí da safra passada, R$ 32,00, né? Agora na abertura da colheita em final de fevereiro, que foi ali em Mostardas, nós participamos de uma reunião, IRGA, Federarroz, Farsul, diversos produtores do interior do estado, junto com o pessoal do Ministério da Agricultura, em que eles questionavam um reajuste do preço mínimo para R$ 27, R$ 28,00. Hoje, no jornal de hoje, Correio do Povo, eu acabei de ler, ontem teve uma reunião da Câmara Nacional do Arroz em Brasília, até o prefeito Silvio Rafael está participando como indicado pela FAMURGS, em que foi abordado de novo essa questão do preço mínimo. E eles não alteraram o preço mínimo. O que acontece? Hoje o maior problema do reajuste do preço mínimo é porque quando tu vai pegar um financiamento no banco para custeio ou para investimento, pela regra do crédito rural, eles têm que se basear no preço mínimo. Como o preço mínimo está muito baixo, o produtor não acessa os mecanismos de crédito, porque a conta de capacidade de pagamento fica muito pequena. Muito abaixo. Outra questão referente a essa questão do preço mínimo é que o governo está quase sem estoque de arroz. Ele vendeu em agosto do ano passado, vendeu em dezembro, vendeu em janeiro e vendeu em fevereiro. Na véspera da safra, ele teve que vender os seus estoques. E para ele recompor o estoque, Jefferson, a R$ 25,80 ele nunca vai comprar. Hoje o preço de mercado é 37, é 38, é 36. Então, naquela reunião em fevereiro lá em Mostardas, quando chegou a minha vez de manifestar, eu disse, olha, o problema do preço mínimo hoje não nos afeta. Ele é um problema mais do governo e dos bancos que querem alocar o recurso do que do produtor, porque o mercado está num nível superior. E o custo de produção, eu te diria assim, porque tu não pode, um governo, ele não pode ter, dentro da sua política macroeconômica e na política agrícola, ele não pode estabelecer, claro, cada um tem o seu custo. Existe produtor... Cada um como, que o senhor disse? Cada produtor tem um custo diferente. Um trabalha num sistema, outro trabalha no outro. Um trabalha com um regime familiar. Um não depende de financiamento. Um não depende de financiamento, o outro depende. Um tem terra própria, o outro tem água, ou um não tem água, tem terra. Então, o custo é individual. Não existe, é que nem impressão digital.
Não existe custo de produção igual. O que os governos fazem? O IRGA fazia. Fazia um custo, era uma média ponderada da lavoura do Rio Grande do Sul inteira. Eles abandonaram porque eu entendo, isso não é uma acusação, mas eu entendo que esse custo na metodologia que era feita, que contemplava todos os insumos e todas as variáveis que tinha na composição do custo, ele dá muito alto. Se o IRGA divulga um preço hoje, que eu calculo que estaria aí em torno de R$34, e a Conab e o governo federal tem um preço mínimo de R$ 25,80, e o mercado há 4 anos atrás, quando o governo entrou, que o Lula deixou o preço do arroz vir até R$17, a Dilma entrou e nós fizemos um grande movimento da classe, e começamos a pressionar, e eles viram que a situação era muito séria. Ela teve que injetar recursos para levantar. Nós chegamos a vender arroz a R$17 há pouco tempo, 4 anos atrás, 2010. 2011, melhor dizendo. Então, o que acontece? Está tudo desencontrado. Hoje o que está valendo é o mercado, né? Mercado que dita as regras. O mercado que sempre ditou as regras. E essa questão do custo, que eu acredito que se for fazer a média ponderada, que o IRGA tem a metodologia, mas mexeu nisso aí e não faz mais questão de divulgar. Nós brigamos lá na reunião do Conselho Deliberativo do IRGA para eles divulgar. E ele enrola, o Batatinha é campeão, né? Ele enrola e não divulga. O senhor acha que enrola exatamente por isso, que essa média subiria exatamente, estaria bem diferente da média apresentada. Sem dúvida. Mas seguindo, então, ele perguntava por que a soja demorou tanto para engrenar aqui na nossa região. Jefferson, lá na década de 70, quando deu o boom da soja, eu até nem plantava ainda. No início dos anos 70, houve no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, houve o boom da soja. Se plantou aí nas Coxilhas, aqui em Tapes, todo mundo só queria plantar soja. Eu comecei a plantar em 77. E em 79 até 83 eu plantei 4 anos soja. Mas era uma época muito difícil de se plantar, porque a tecnologia que tinha tinha que capinar os herbicidas, os defensivos agrícolas, que chamam de veneno. Esses defensivos agrícolas, eles não funcionavam como tinha que funcionar. Por que nós tentamos plantar soja naquela época? Já era por causa do problema do vermelho e do preto nas lavouras. Arroz vermelho e arroz preto. De arroz. Nós estamos falando na várzea do Rio Grande do Sul. Bem, daí até 80 e poucos nós plantamos e a cultura foi ficando inviável num período. Teve um período que eu cheguei a procurar colegas nossos aqui de Sertão Santana, de Cerro Grande, ali um pessoal ali, pequenos e médios produtores. Eu cheguei a oferecer a terra de graça para eles. Não tinha arrendamento. Eles plantariam a soja. O único compromisso que eles teriam era limpar a terra. Com capinadeiro, do jeito que desse. E esses amigos nossos, são amigos nossos até hoje, seguido a gente se encontra e eles comentam: Jores, aquela vez tu nos ofereceu a terra de graça, não tinha arrendamento. É a mesma coisa que eu oferecer uma sala aqui na galeria, aqui no edifício. Disse, olha, tu toca um negócio e não tem aluguel. E o negócio estava tão ruim que ninguém quis, nem de graça. Nem de graça. Bem, com o advento da biotecnologia e da transgenia, possibilitou, Jefferson, que hoje se planta a soja numa condição muito diferente. A lavoura de soja que nós tínhamos naquela época para hoje é completamente diferente. E isso aí está se conseguindo limpar a terra dos insos, vermelho, preto, canevão e outras invasoras que tem. E a soja proporciona a fixação do nitrogênio que tem no ar, ela fixa na raiz.
Então se diz comumente aí a moda campo, aí, na moda de granja, engorda a terra, melhora a terra, fixa nitrogênio, que nada mais é do que a ureia, que fica na terra. Então nós temos o benefício de limpar a terra, de melhorar a fertilidade da terra e diminui o preparo da terra. Então essas 3 ou 4 condições de melhoria que determinam no solo e por produtor, que nos convenceram de entrar na soja com toda a força. E além disso, Jefferson, tem um fator muito importante que é o econômico. A soja está atravessando um período muito bom no mercado internacional e além dessa questão do mercado internacional, mesmo que houvesse uma diminuição do preço da soja no mercado internacional, tem girado aí nos últimos 3 anos de 55 até 70 reais, com algum pico, chegou a dar 80 real, um ano excepcional aí, o ano retrasado. Mas mesmo que a soja viesse para um valor aí de 50 reais por saco, vamos dizer, para safra 2014, 2015, pelo menos isso é uma decisão dos meus filhos e minha, de nós não abandonar a cultura da soja, pelos benefícios que ela dá para o solo, para o preparo da terra, todas essas questões. Mas nós temos que melhorar a produtividade. Se ela vier para 50 reais, nós não vamos parar de plantar, pelos benefícios que eu já relatei antes. E o senhor acha que esse é um pensamento geral do pessoal dessa vez se manter com o plantio da soja? Eu acho que ela veio para ficar. Eu acho, Jefferson, que sem dúvida nenhuma a soja veio para ficar. Nesse ponto, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que nós temos algumas diferenças nessa questão de preço, de política agrícola e tal, tem um trabalho muito bom na área de pesquisa, que eles desenvolveram, inclusive, isso não é desse governo, isso é do Instituto, é institucional. Eles desenvolveram uma variedade de soja em convênio com a CCGL, que é uma soja própria para solos baixos. Então, essa é a grande pesquisa que vai ter no futuro, assim, para a região da várzea, metade sul. Claro. E nós estamos trabalhando, o governo, os institutos de pesquisa, a Embrapa, o IRGA, e o produtor, e eu tenho muita alegria de, às vezes, encontrar um colega assim na rua, ou na fila do banco, ou no mercado, ou tomando um trago, ou tomando um chimarrão, e o cara dizer assim, eu tô louco para plantar um milho. Isso aí, Jefferson, quando tu pergunta por que demoramos tanto para entrar na soja, se demorou para retornar para a soja, porque nós já tivemos na soja na década de 70 e 80. Sim. Se demorou para retornar para a soja, e a alegria que a gente sente de ver que o produtor está pensando em entrar no milho. E o dia que a nossa região, que é a metade sul do Rio Grande do Sul, entrar no milho e conseguir plantar milho na várzea, porque é muito sensível à umidade, né? Certo. A soja e o milho são sensíveis. A soja nós estamos querendo aprender a dominar essa questão. O dia que nós dominar isso aí, plantar milho na várzea, a nossa região, a economia da nossa região vai ter um salto tremendo. E além do milho, há perspectiva de novas, do plantio de novas, além do arroz, da soja, do milho, o senhor acha que pode vir com o futuro novas espécies vegetais, novas culturas? Porque aqui se defende muito a questão de que TAPES e região, no tempo passado aí, praticamente monopolizou só a cultura do arroz. Agora, como o senhor está nos explicando aqui, deu esse salto para a soja. Tem a possibilidade de dar esse novo salto para o milho, que seria vantajoso também para a região. Então, e há a possibilidade de continuar nesse crescente aí? Sim, de novas alternativas. Exatamente. Bem, nós estamos tentando diversificar, sair da monocultura do arroz,
Nós estamos trabalhando agora com soja, já estamos nos preparando para entrar no milho. Eu, inclusive, andei forçando assim, uma conversa com a prefeitura. Existe uma máquina que se chama camaleoneira. Ela faz um camaleão que tu planta, daí o milho fica em cima de uma parte mais alta, Jefferson. Uhum. Fica uma coisa assim, 60 centímetros, e fica 2 carreiras de soja ou de milho numa parte mais alta com o rego do lado. Então nós estamos tentando ver se o prefeito, enfim, a Secretaria da Agricultura, o ano passado quase comprou essa máquina e não comprou porque o pessoal da Patrulha Agrícola procurou nos pequenos produtores parceiro para plantar com a máquina. Ela ia comprar a máquina para estimular o pessoal a entrar. Induzir o pessoal a aprender a plantar milho no camaleão. Não achou parceria. E o pessoal lá da Associação dos Arrozeiros, do Sindicato Rural, o pessoal da cooperativa, nós estamos num diálogo com o prefeito para ele investir na compra dessa máquina e nós vamos achar 5, 6 parceiros para plantar cada uns 15 hectares, que daí viabiliza economicamente a máquina. Plantar uns 100, 100 e poucos hectares. Como experiência. Lavoura, um projeto piloto, lavoura demonstrativa. Há poucos dias atrás, nós conversamos inclusive com o secretário da Agricultura, Cláudio Fiorese, e nós manifestamos essa ideia que nós tínhamos aqui, e eles estão trabalhando no IRGA também nesse sentido. Só que isso aí não adianta teorizar muito, isso tem que partir para a prática, fazer e ir corrigindo no meio do caminho. Corrigindo, errando e acertando com a prática. Fazer acontecer. E o Rio Grande do Sul tem um déficit, Jefferson, de em torno de 2 milhões de toneladas de milho por ano. Se nós plantar uma pequena parte aqui na metade sul de milho na várzea, nós vamos produzir todo o milho que hoje nós temos que trazer de Mato Grosso, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, com um custo muito alto de frete. E nós vamos, inclusive, gerar excedentes exportáveis. E é uma nova cultura que vai estar entrando na várzea. Sem falar em culturas de inverno, que nós nunca tivemos, né? Dificuldade, trigo, cevada, centeio. No máximo, uma aveia, um azevém para o gado, para cavalo, para pastoreio. Então, existem muitas possibilidades que dá para a gente avançar, né? Muito bem. Essa área que o senhor acabou de falar há pouco tempo, que o senhor com a sua família planta cerca de 1.100 hectares, né? Quanto dessa área é própria e quanto desta área é arrendada, que o senhor e a sua família plantam? Jefferson, área própria nós temos em torno de 20% da área. 20% dos 1.100 hectares são nossos. E o restante da área é arrendada. Então a maior parte é arrendada. E aí, emendando nisso, eu lhe pergunto, é verdade que quem lucra com a agricultura é o proprietário arrendador? E em seguida eu lhe pergunto, qual é o valor médio que o senhor paga a título de arrendamento? O arrendamento na nossa região é em torno de 25%. Terra e água. Terra e água. Terra e água. É uma discussão seguido entre nós produtores, vem esse assunto. Então, lógico que o proprietário de um edifício, ele arrenda, é um arrendamento, é um aluguel. Ele fez um investimento e ele aluga aquele imóvel para uma residência, para um escritório, para um comércio, enfim. Bem, o proprietário de uma terra, ele aluga aquela terra, ele arrenda, se diz arrendar, né? E ele tem uma renda, sem dúvida, que eu considero 10% é o preço da terra. E a água, isso é uma tese muito minha, a água, ele é um insumo. A água não é arrendamento, a água é um insumo, diferente da terra. Eu posso plantar com água ou sem água.
Nós agora, durante aqui a festa do arroz esse ano e o ano passado, nós estamos trabalhando muito forte a questão da irrigação. Se nós olhar um mapa no Google, esse aí que tem aí, tu pega, abre os mapas ali, tu vai ver a nossa região aqui é rica em água. E não se justifica nós plantar só o arroz irrigado. Nós temos que ter a soja irrigada. Nós temos que ter o milho irrigado. Com todos esses cuidados que nós falamos há pouco de plantar no camalhão para esgotar quando chover, mas nós temos que ter a possibilidade de irrigar isso aí. Eu te digo mais, nós temos que ter a irrigação do campo para a pecuária, para criar bovino, ovino, para ter... Se eu tiver um tambo e tiver 20 hectares e eu fizer uma pastagem como manda a técnica e eu irrigar, em 20 hectares eu tenho 200 vacas leiteiras. Então, a questão da água e do arrendamento, eu te diria o seguinte, nós temos muito que avançar. Mas só para finalizar essa pergunta, o senhor ainda acha que o proprietário arrendador lucra mais do que o produtor? Não, ele lucra proporcional à colheita do produtor. Nós temos proprietários de terra e água que plantam e tem problema. Daí a questão de gestão. Eu te digo assim, ó, no meu caso particular, nós somos praticamente quase toda a área, somos arrendatários. Sim. Nós pagamos a renda para o proprietário, para o fazendeiro. Nós pagamos a renda. E eu não questiono. Agora, essa questão, por exemplo, no início do governo Tarcísio Genro, anunciaram um plano que seria maravilhoso. Eu cobrei isso aí do presidente do IRGA e do secretário Mainardi, que era o secretário que está licenciado agora para concorrer, que eles tinham que ativar isso aí de novo, que seria o crédito fundiário. Por exemplo, grande parte dos produtores de arroz são pequenos e médios. E, em vez de eles pagar o arrendamento, existem fazendas aí aos montes para vender no Rio Grande do Sul, em áreas de arroz, falando na questão do arroz. E se tivesse um crédito fundiário para eles comprar terra? Por exemplo, tu vai aqui em Santa Vitória, se tu pegar a 0 hora de domingo, tem fazenda de 500 hectares, de 2.000 hectares para vender. Tudo terra de arroz. Tudo terra de arroz. Financia, como tu financia um trator, uma unidade de secagem em 15 anos, um trator em 10 anos, financia essa terra para esse agricultor, ou para um grupo de agricultor. Que o cara não vai ter... tu pode financiar 50 hectares para cada um. Compra uma fazenda de 500 hectares, 10 produtores se juntam, vão lá, financiam, dão em garantia aquela terra e vão produzir sem pagar arrendamento. Então são programas que têm que existir, né? Para encerrar esse bloco, senhor Juarez, tem mais uma questão aqui. O custo da lavoura de arroz apontado pelo IRGA, quase que invariavelmente superior ao valor do produto, isso é verdadeiro ou é um artifício para pressionar o mercado e os governos? Acho que até o senhor já falava isso lá no início da sua fala, mas... É tão verdadeiro que nós temos um levantamento do próprio IRGA que em 21 anos o produtor em 13 anos vendeu por menos do que custou. É tão verdadeiro e se prova isso tão facilmente que o governo, nos últimos de 90 e tantos para cá, em 20 e poucos anos, teve que fazer a renegociação através daquele programa de securitização, em 94, 95, governo Fernando Henrique. Depois, em 99, saiu o PESA, que era dívidas acima de R$200 mil na época. Tudo pelo Banco do Brasil, né? Banco do Brasil.
e outros bancos. E agora saiu, há 2 anos atrás, o ano passado, uma renegociação por mais 10 anos de dívida especificamente para a lavoura de arroz. Depois fizeram um remendo também para a soja. Só que a lavoura isso aí é curioso, daí vem a questão do arrendamento. A lavoura de arroz, ela é estável em produtividade. Se tu pegar a curva, é uma curva muito suave. Já a lavoura de soja, como ela não é irrigada, por isso que eu digo que a irrigação é um insumo. É um insumo. É o que dá estabilidade de produção para o arroz. Nós até nos reunimos com os produtores de soja e de milho da região da Coxilha, como se diz, a lavoura da várzea. Nós aqui de Tapes começamos a pregar uma ideia, Jefferson, que nós somos iguais aos produtores de soja e milho. Geralmente eles procuram nos separar, porque quando tu separa é mais fácil tu dominar, né? Claro. Esparrama aí. Ah, não, esse aí é diferente de ti, esse aí tem outro interesse. Digo, olha, tia, nós somos tudo igual. Nós usamos plantadeira, usamos graxa, usamos óleo diesel, usamos semente, adubo, nós usamos secador, silo, caminhão, navio, trem, engenho para descascar, ou um moinho para moer o trigo. Então nós temos que nos unir em vez de nos dividir. E se chegou a uma conclusão, por exemplo, a lavoura de soja e de milho, ela tem umas quedas bruscas. Em 2005 nós tivemos uma grande seca, foi um horror, eles perderam toda a lavoura lá. E o arroz estável, se manteve. Em produtividade, Sim. Produção e produtividade. O arroz sofre com preço, porque é cesta básica. A soja e o milho sofrem com o clima. Com o clima. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Voltamos com o programa Lagoa Entrevista. Hoje nosso convidado, Juarez Petri de Souza, arrozeiro e presidente do Sindicato Rural de Tapes. O Brasil e o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, vem batendo recordes na produção de grãos. Os governos brasileiros contribuíram para isso? Eu te diria assim, ó, há poucos dias eu participei de um evento, na sexta-feira passada, o 10º Agrimark. É um evento que um instituto que funciona ali na Federação. Nós participamos de um evento que tinha 4 ex-ministros de Agricultura. Não veio o 5º porque ele tinha se acidentado na véspera, que era o Alisson Paulinelli. Então nós viemos lá do tempo da ditadura, 70 e poucos. Estava lá o ministro Luiz Fernando Cirne Lima. Estava lá o ministro Alisson Paulinelli, não pôde vir. Estava o ministro Pratini de Moraes, já foi ministro aqui, eu acho que no tempo do Fernando Henrique. O ministro Roberto Rodrigues, que foi ministro do presidente Lula, e o ministro Francisco Turra. Então, independente de tempo da ditadura ou do tempo da democratização, ali nós tivemos a oportunidade, foi um evento rápido, um evento de 1 hora e pouco, e Jefferson, o agricultor e a agricultura, nós saímos de uma época, quando eu iniciei a plantar,
um pouquinho antes, nós éramos, na Copa de 70, nós éramos 90 milhões de habitantes. A música já tinha dizia uma música, isso, né? E na época, na década de 70, nós ainda tínhamos 70% da população no campo. Não era nas cidades. Quando eu cheguei em Tapes, 77, nós ainda tínhamos nas propriedades onde eu fui plantar, que era uma propriedade da minha família, que era do meu avô, ali ainda tinha gente que morava ali. Hoje se inverteu tudo isso aí. E naquela época criaram a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa. Então, os governos também fizeram a parte deles. O IRGA foi criado lá como sindicato, uma associação, virou um sindicato, depois foi criado o Instituto Rio Grandense do Arroz, em 48, se não me engano. Houve a Lei 533, criou o Instituto Rio Grandense do Arroz para fazer o fomento e desenvolvimento da pesquisa e da extensão rural na área do arroz, um instituto estadual. Então os governos, em todas as épocas, a Emater, a Ascar, a antiga Associação Sulina, que hoje é a Emater, todos os governos fizeram a sua parte. Na área de pesquisa, de extensão rural. Agora, o grande motor que tem, isso aí sem falsa modéstia, o agricultor é uma coisa impressionante. Eu sou de formação médico veterinário. Eu vim para Tapes em 1977 para montar uma central de inseminação artificial junto com o Dr. Veleda, nosso amigo Eurico Veleda, com financiamento de 2 empresários que iam bancar o negócio. Daí, por motivos comerciais e econômicos, nós desistimos daquela ideia e eu virei agricultor, como médico veterinário. Tenho o irmão, o Mário, que é agrônomo, hoje tenho o filho que é agrônomo, mas eu virei agricultor. O que eu quero dizer? Isso é uma coisa que é cultural, Jefferson. Se tu vai ver, dentro da nossa região, o arroz é uma coisa cultural. Se tu for ali na região de Caxias, Bento Gonçalves, tu vai ver que aqueles gringuinhos, hoje existe a indústria, são polos industriais tremendos, mas se tu for no interior, aqueles gringos, eles estão brincando lá de espremer uva para fazer suco de uva, amanhã ou depois eles querem plantar uva para fazer vinho. Então é cultura, né? Então o senhor acha que esse crescimento, essa curva, independe de governo? Não, o governo contribuiu muito, todos os governos. Esse, o que passou... Sim, mas de forma não tem... Se pegar os últimos 10 anos do governo PT, essa curva ficou mais acentuada ou seguiu numa média crescente? Daí não é uma crítica ao governo do PT. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho afirmado isso aí, a gente participa de muitos eventos, de programas e discussões. Se os governos tivessem feito a sua parte, governo municipal, estadual e federal, os últimos governos, vamos botar 10 para não dizer que é esse partido ou aquele partido, se os governos tivessem feito a sua parte na área de estrada, na área de ferrovia, que nós conseguimos no Brasil terminar com ferrovia, isso é um absurdo. É um modelo lá, o Juscelino Kubitschek, não sei quem é que foi lá naqueles idos lá, fizeram o rodoviarismo. É tudo por rodovia. O transporte mais caro. Se nós tivesse hidrovias, nós estamos discutindo aqui em Tapes, é um tema muito atual. Polêmico também. Polêmico. Atual e polêmico. Lagoa TV hoje, nós estamos discutindo a questão a hidrovia do Mercosul. Isso não é uma coisa que surgiu da cabeça do prefeito Tejada, nem da cabeça do prefeito Silvio Rafaeli, nem do Paulo Dornelles, da Fará Empreendimentos. Isso é um projeto de governo. Há 8 anos atrás eu fui representando a Federa Arroz, com mais 2 colegas, o Luiz Carlos Chemar e um colega de Mostardas, Clóvis Terra Machado Santos, fomos
numa reunião do Parlamento do Mercosul, foi a primeira vez que eu ouvi falar na tal de hidrovia do Mercosul. Um reitor da Universidade de Pelotas, no hotel à noite, perguntou o que nós estávamos fazendo naquela reunião. Digo, não, nós estamos aqui por causa das assimetrias do Mercosul que prejudicam o nosso produto arroz. O Mercosul é prejudicial ao arroz. E nós estamos aqui para tentar influenciar e tal. E o senhor, ele disse, não, eu estou aqui para tratar da questão dos portos da Lagoa Mirim e da Lagoa dos Patos, a hidrovia do Mercosul. Daí ele nos explicou o que era. E é um projeto que há 8, 10 anos já se falava, já tinha, e hoje está se defendendo que saia um porto aqui em Tapes. O senhor acredita no porto? Acredito. Acredito que ele saia, que ele é viável? Se os governos, há pouco eu estava dizendo, se os governos tivessem feito a sua parte, que é essa questão de ferrovia, hidrovia, e aliviasse as rodovias desse transporte, desses caminhões que a gente vê aí, esse horror que é essa BR-116 e todas as estradas do Brasil, Mato Grosso e tudo, se eles tivessem feito a sua parte, sem dúvida nenhuma, nós já teríamos o porto, ou aqui em Tapes, ou ali na Barra do Ribeiro, ou em Arambaré, porque carga nós temos. E nós ganharíamos, daí vem a história. Não é o agricultor que vai ganhar. Quem vai ganhar é a região, é a economia da região. Nós ia ganhar em competitividade. E nós estaria gerando emprego, renda, atraindo indústrias para a nossa região. Qual é o problema que nós temos aqui, que é uma grande queixa que nós temos? O pessoal tem que sair daqui... Para ir trabalhar fora. Tem 500 pessoas de Tapes, jovens, meia-idade, crianças que são filhos daqui, de filhos daqui, que estão morando em Caxias e naquela região. É verdade. Então, se esse desenvolvimento, se os governos tivessem feito a sua parte, sem dúvida nenhuma, hoje nós teríamos outra realidade. Na condição de presidente do Sindicato Rural, e aí já emendando na pergunta anterior, qual é a sua avaliação dos governos Dilma, Tarso e Silvinho? Dilma, eu acho que é um ciclo que está se encerrando. O governo do PT a nível nacional. O que eu sinto é que nós tínhamos, eu tenho um partido, a gente tinha uma ilusão. O Lula tentou 4, 5 vezes ser presidente. Chegou na presidência e chegou com uma aura de que o PT era o único partido que prestava. Os únicos honestos que tinha era o PT. Se viu, já tinha se visto no governo estadual antes, no tempo do Olívio, que não são seres humanos iguais a todos os outros. Não tem partido melhor ou pior do que outros. Tudo é igual. Então, eu acho que o ciclo do PT na presidência da República está rumando para o fim. Esse episódio que houve, desses mensalão, essa questão da Petrobras, isso aí é uma mancha muito forte. O povo vai julgar. O governo Tarso, a avaliação que eu faço é que também tem dificuldades, mas não é tanto por causa dele. O Estado está ingovernável. Eu chego a dizer assim... O senhor acha que o Estado está quebrado? Há muitos anos. Há mais de 30 anos, né? E tem que ter alguém que dê um basta nisso aí. Que bote a bola no centro do campo, que enxugue e que modifique. O Tarso até tem um mérito. Esse alinhamento do governo Tarso com o governo Dilma, PT aqui com PT lá, acho que nós tivemos uma grande vantagem. A duplicação da BR-116, a decisão de sair a duplicação da ponte sobre o Rio Guaíba, né? A questão dessa renegociação que fizeram agora da dívida do Estado, eu não sei nem se isso aí já está bem concluído, né? Nós pagava 13% de tudo, todos os meses, e a dívida cada vez ia aumentando mais. Então, acho que esse alinhamento ajudou em certa parte. Mas o Estado está aparelhado, né? O PT aparelhou o Estado. Onde tu vai, eu sei, porque eu ando nos lugares, nas repartições, é um horror. É uma maneira de administrar. E eu acho que o Estado é um Estado riquíssimo. Nós somos
muito fortes e está quebrado. O Estado tem que levar um choque de gestão. Isso aí a gente tem que torcer. E o senhor acha que essa mudança vem desde lá de cima, a nível de União e Estado também? O senhor acha o senhor acabou de dizer que acha que o ciclo do PT está encerrando? A nível nacional... Nacional e estadual? Está se encaminhando para o fim. Pode até a Dilma ganhar ainda. Mas... E eu te digo mais, a minha avaliação, como produtor, nem como presidente do sindicato, né? Como produtor, eu acho que após a eleição, a conta vem para ser paga. Essa conta ela vai aparecer para a sociedade brasileira pagar. O que é a conta? A inflação não é o que dizem. A taxa de câmbio não é a que é. Eles dizem que o câmbio é livre. Isso eu não sou economista, eu não tenho nem, como é que se diz, conhecimento para chegar e te explicar. Isso é uma sensibilidade que eu tenho. E como um empresário, como uma pessoa que trabalha com um negócio, que visa lucro e que tem que olhar para frente e tem que ter a tomada de decisão no seu negócio, eu tenho defendido isso, eu tenho dito para os meus amigos, meus colegas, que quem puder investir, que invista agora. Porque não se sabe o que vem ali na frente. Exatamente. Então, assim, eu acho que o governo federal está muito atrapalhado. O governo estadual, não tanto por culpa do Tarso, mas é um estado que tem dificuldades, né? E a nossa realidade aqui, municipal? Nossa realidade municipal. Nós saímos de um período, o PDT, que casualmente é o meu partido, o PDT administra a TAPES nos últimos 2 mandatos, com a administração do Silvio Tejada, e hoje com a administração do Silvio Rafael. Vai fechar 10 anos também, né? Vai para 10 anos. Eu acredito que... Acredito não, isso foi feito uma CPI na Câmara de Vereadores e se fez um inventário da dívida. O Silvio Tejada, ele herdou uma dívida, 40 e poucos milhões, isso está lá nos anais da Câmara. Pagou 20 e tantos milhões, diminuiu essa dívida, ainda deve 20 e poucos milhões, o Silvio Rafael está administrando isso aí, pagando dívida ainda. Então, é um município que tem todas essas dificuldades. Acho que, objetivando bem, eu só vejo uma saída para a TAPES, 2 saídas, que é nós conseguir atrair esse porto. Eu tenho trabalhado dentro do que eu posso fazer, que é muito pouco. Eu tenho tentado contribuir no que eu posso, e às vezes até ultrapassando o que eu posso, passando algum limite, na defesa e na discussão desse assunto, que eu acho que isso aí é fundamental. E o porto, em vindo para a TAPES, vai resolver o problema do emprego da população, porque vai atrair emprego, vai vir indústrias, resolve o problema do emprego. E a energia eólica é outra coisa que nós temos aí, que não é por causa do prefeito Silvio, é por causa do vento. Sim. Nem do Silvio Rafael, nem do Silvio Tejada. As informações que a gente tem, nós temos 4 ou 5 torres de medição no município de TAPES. 2 já estão habilitadas, 2 projetos já estão habilitados para participar dos leilões do governo, né? Na compra de energia. E se nós conseguir ter um parque eólico no município de TAPES, daí vai resolver o problema da prefeitura. A prefeitura vai se entesourar de dinheiro, porque no retorno do CMS, na arrecadação, paga essas dívidas que tem, e daí a prefeitura vai passar a investir naquelas coisas que a gente tanto reclama em TAPES. Desde a limpeza das ruas, que já melhorou muito,
a questão da saúde, a questão de calçamento, toda essa questão de infraestrutura que faz falta, né? Aqueles que dispõem de capital, falo agricultores, né, na sua área, aqueles que dispõem de capital estão sempre procurando um bom investimento para aplicar o seu dinheiro. Nos últimos anos, o setor agrícola vem acumulando bons lucros e pouco ou quase nada vem investindo em TAPs. Por que o senhor acha que isso acontece? TAPs não é uma boa opção para investir? Eu atribuo que esse é um dos grandes problemas que nós temos em TAPs. Que as pessoas que ganham dinheiro aqui não investem aqui. Não só na nossa área. Com raras exceções. Com raras exceções. Então, a gente tem que ser bem franco e bem claro nas coisas quando se expressa. O ideal é que os grandes proprietários de terra morassem aqui em TAPs, criassem as suas famílias aqui em TAPs e investissem aqui em TAPs. Seria o ideal. Nós temos pessoas, daí eu estou fazendo uma autocrítica. Eu não sou um grande proprietário rural, mas é a minha área, eu represento os grandes que são filiados ao sindicato rural. O ideal é que os lucros das atividades, vamos dizer que 2 ou 3 proprietários de terra aí, eu vou construir um hotel em TAPs, vamos fazer um centro de eventos, vamos apoiar no desenvolvimento do turismo, que esse dinheiro voltasse para cá, ou melhor, que não saísse daqui. Que não saísse daqui. Nós temos médicos que passaram 20, 30, 40 anos, uns até já se foram, que investiram fora e que investem fora. Nós temos advogados que ganham muito dinheiro e o dinheiro está fora. Tem gente até que está em dólar, está no exterior, está longe. Muito longe daqui. O dinheiro foi produzido aqui, foi ganhado aqui no consultório, no escritório de advocacia, ou no comércio e tal, mas ele está longe. Tem gente que até tem medo e bota o dinheiro lá fora. Então, isso eu sinto que acho que é um calcanhar de Aquiles que nós temos. E o senhor nota que aqui na nossa região, pegar a cidade próxima, aqui Camaquã, lá é diferente isso aí? É. Lá o pessoal investe na cidade, por isso ela é uma cidade já bem mais evoluída que a nossa, digamos assim, em estrutura. Camaquã é um polo, né? Um polo da região, assim como Passo Fundo é um polo da região, mas as pessoas que têm propriedade ou têm grandes negócios investem em Camaquã. É a diferença. Então, o ideal é que se nós tivéssemos uma maneira, isso não tem isso, é questão de conscientização, né? Que as pessoas, se nós, todas as riquezas que nós gerasse aqui dentro, em todas as áreas, não só na agrícola, na pecuária, na advocacia, na medicina, no comércio, todo mundo, vamos botar o dinheiro aqui, tio, vamos... Isso teria que ter um projeto, teria que ter até, quem sabe, teorizando um pouco, às vezes pode ser até uma utopia, mas teria que ter uma liderança que, vamos sacudir essa turma aí, vamos nos reunir, vamos ver se atraímos... Para que esse dinheiro fique aqui. Fique aqui, num projeto de desenvolvimento local, né? Está ocorrendo uma renovação e melhor qualificação do empresário agrícola de TAPs, na sua opinião? Nós temos trabalhado muito, Jefferson, nessa questão de qualificação. O Sindicato Rural tem a FARSUL, tem o Senar, que é um sistema nacional de aprendizagem rural, tem cursos, isso aí tudo é pago, é descontado do produtor uma 0,02% de toda a venda, então forma um grande bolo e vem cursos de qualificação. Nós temos trabalhado muito aqui no sindicato para qualificar. Agora, não é fácil. O pessoal, tu tem que às vezes insistir com o pessoal. Manda teus funcionários, teus filhos, vamos para fazer curso, vamos qualificar na questão de gestão,
na questão até de TI, como é que chama? Informática, né? Sim, sim. O pessoal dominar essas coisas, porque isso aí não adianta. Nós estamos Esse fazendo... é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Hoje uma máquina agrícola, uma colheitadeira, um trator, agricultura de precisão, nós até tem a satisfação de dizer, nós estamos fazendo um curso aqui que é para 4 pessoas só. 4 alunos. Que o Senar, de 4 a 6, tem 6 parece que estão inscritos. Fizeram o primeiro módulo, são 7 módulos. E é toda essa área aí de eletrônica. Desde a plantação, da colheita, agricultura de precisão, tu está colhendo, tem um computador ali, já está te dizendo quanto está colhendo, já sai o desenho da colheita, quanto produziu em cada lugarzinho da lavoura. Então isso aí é um curso que nós estamos fazendo primeiro, são 6 ou 7 módulos, e vamos continuar fazendo e oferecendo, né, para os produtores se qualificar. Agora tem uma gurizada nova, eu vejo com alegria, que tem um grupo novo aí que está absorvendo essa coisa aí. Se tornando um empresário agrícola. E aí a cada vez mais aquele agricultor, antigo agricultor que andava na lavoura com a pazinha nas costas, se ele não tiver a noção global da sua lavoura, ele tende a ficar para trás. Né? Fica para trás. Os tratores hoje é tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico, colheitadeira, isso aí. Antigamente, quando eu comecei a plantar, não faz tantos anos, dava um problema, tu pegava uma borracha, amarrava, era mecânica as coisas, então quebra um varão lá, bota um ferro no meio, amarra com arame, vai na cerca, os fazendeiros ficavam bravos, os caras quebravam a cerca, lá quebrava o arame, amarrava e saía colhendo de novo. Hoje em dia não, deu um problema, tem que vir um cara, bota um aparelho e olha, tal coisa. Que nem os carros, né? Estamos conversando com o arrozeiro Juarez Petri de Souza, vamos a um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco, o bloco Pinga Fogo. Voltamos já. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais e-conectado. O programa Lagoa Entrevista, aqui pela sua Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Voltamos com o bloco Pinga Fogo. Nosso convidado de hoje, Juarez Petri de Souza. No ápice da crise agrícola do final do século passado, tu foste apelidado, em comparação irônica com o seriado que fazia sucesso na época, o Ciborgue, de ser do homem de $1 milhão. Tu pagaste aquela dívida? Tá quase paga. Tá quase paga. Isso aí foi uma... nós falamos no decorrer da entrevista, na questão do endividamento. Lá por 1900 Jefferson, deixa eu puxar um pouquinho na memória. Em 96, por aí, saiu a securitização em 94, 95, no início do governo Fernando Henrique. E havia um endividamento muito grande e eu tinha uma dívida no Banco do Brasil. E houve uma tentativa de um programa de conciliação da dívida, né? O judiciário promoveu um encontro do credor com o devedor. E naquela época era no tempo das BTN, foi antes do Real. Né? E nessa audiência era
juíza, a doutora Cláudia Hartz. E ela perguntou para o advogado do banco qual era a dívida aí do seu Juarez. Daí o advogado disse, tantos milhões de BTN. Daí alguém pegou uma calculadora rapidamente ali e disse, tantos mil, tantos milhões. E daí nós transformamos em dólar, dava 6 milhões de dólares. Então, por isso que veio a acusação. O ciborgue era o homem dos 6 milhões. Steve Austin era o ciborgue, né? 6 milhões de dólares. Mas eu, felizmente, e isso foi em 94, depois, eu na época ainda era vereador, até 96 eu fiquei como vereador, depois fui me retirando da política, me preocupava muito com essa situação dessa dívida, e graças a um amigo, que ele chegou e eu não tinha mais condições emocionais de negociar com o Banco do Brasil. Sabe, aquilo era o dia inteiro, aquela dívida na cabeça. Então, um amigo meu, que era meu colega, vereador na época, disse, Juarez, tu não tem, tu tá desequilibrado, cara, tu tá fora da casinha. Se tu me autoriza, eu vou negociar para ti essa dívida. E essa pessoa conduziu uma negociação com o Banco do Brasil que se realizou, então, em 1999, e que foi a securitização. E eu, depois de contratar dessa renegociação, eu pago regularmente, todos os dias, 1º de novembro, até 2018, está bem pertinho, para terminar de pagar, né? Já que o senhor falou do Fernando Henrique, para o agronegócio, o Fernando Henrique foi melhor governante do que foi o Lula e que está sendo a Dilma? Eu acho que os governos fizeram a parte deles. Erraram, faltou, aquela questão que eu estava falando antes, né? Infraestrutura, faltou. O Fernando Henrique, nós vivíamos numa loucura, né, Jefferson? Nós vivíamos numa loucura. O que era aquilo? O tal de overnight, tu tinha que aplicar a inflação, era aquela anarquia. Acho que o grande mérito do governo Fernando Henrique foi no governo do Itamar Franco, ele foi ministro da Fazenda e largaram aquele plano. Sequestrou o dinheiro de todo mundo, sei que aquilo ali, e aquilo ali estabilizou. Estabilizou a economia, a inflação, o Lula, na véspera de assumir, em junho ou julho de 2004 ou 2003, ele teve que largar uma carta à nação dizendo que não ia fazer o que o PT queria que ele fizesse, que era negar as contas e dar um calote na dívida internacional. Te lembro que o dólar chegou a quase R$4 naquela época, ou R$4. Então, tanto é verdade, daí é um mérito que o Fernando Henrique teve, que o Lula assumiu e quando ele nomeou o seu ministério, apareceu um tal de Henrique Meirelles, né? O cara tinha concorrido pelo PSDB a deputado federal por Goiás, se elegeu e foi convidado pelo Lula para ser o presidente do Banco Central durante os 8 anos de governo dele. O Lula foi chamado pelo capital internacional e disse, olha, tia, tu vai governar, tu ganhou a eleição. Só quem vai cuidar do din-din, do caixa, vai ser um cara nosso, que esse Henrique Meirelles, ele se aposentou nos Estados Unidos como um executivo, um alto executivo de um banco desses americanos, Banco of America, parece que foi, nem sei qual é o banco, um desses bancos internacional grande, e ele foi então, um dos grandes méritos. O Fernando Henrique estabilizou a economia. E o grande mérito do Lula foi ter mantido isso aí. Cada um com a sua característica. Claro. O Fernando Henrique criou um modelo de Bolsa Família, o Lula ampliou ele. Isso aí hoje é usado como, são 20, 30 milhões de Bolsa Família, é voto, né? Sim, claro. É uma jogada. Quando o setor reclamava de preços, o senhor e a categoria até trancavam estradas, por exemplo, e faziam outros levantes e movimentos aí. E agora, ao contrário, que agora a categoria está bem,
e ao que tudo indica, vivendo melhores épocas, qual é a contrapartida da categoria para com o país? Nós fizemos muita loucura, né, Jefferson? Bárbara, quando eu me lembro. Mas nós tínhamos, isso aí eu tenho orgulho de, junto com um grupo aqui de TAPES, em 1981, nós fizemos a primeira reunião do setor arrozeiro do Rio Grande do Sul. Nós saía de madrugada, naquele tempo não tinha celular, nós ia para Porto Alegre nas rádios, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e nós publicamos uma nota. Nós estávamos numa dessas crises que nós tínhamos. E nós convidamos pelo Correio do Povo, botamos uma nota no jornal, convidando os arrozeiros do Rio Grande do Sul para tal dia em TAPES, uma reunião no CTG Província de São Pedro. E nós trabalhava naquele tempo, era com telefone. Ligava, nem conhecia os caras lá de Itaqui, de São Borja, de Santa Vitória, e pá, olha, a crise está grande. Não, está grande, aqui também está. Então, e nós botamos as máquinas na praça. Pegamos aqui do Banco do Brasil e se fomos para cima, passamos o Peregrino, e se fomos embora, fomos parar lá no sindicato e nós acampamos. Ficava as noites inteiras, chorando as mágoas, tomando chimarrão, cachaça e tal, e fazendo carreteira e chorando as mágoas e viajando, movimentando o setor. Nós movimentamos o Estado. Nós tínhamos 30 e poucos anos. E a partir dali o setor arrozeiro gaúcho, que hoje produz 65% do arroz brasileiro. Então, esse setor é muito... se mobiliza. Nós temos uma ligação muito forte. E trancamos estrada, trancamos a fronteira com o Uruguai, com a Argentina. Não faz tanto tempo, em 2011, nós fizemos aquele movimento de mexe arrozeiro, fomos parar lá na ponte uruguaiana, mobilizamos, pressionamos o governo, daí saiu a renegociação das dívidas, essa última, que é de 10 anos para os arrozeiros. E nós fomos pleiteando e reivindicando e brigando e criando problemas, às vezes, para a população que não tinha nada a ver. O que nós temos que trancar a estrada se tu tem um problema no teu negócio? Mas era o jeito de se fazer notar e chamar atenção. O que nós conseguimos devolver? Respondendo a tua pergunta. Nós saímos, Jefferson, de uma produção de 60, 70, 80 milhões de toneladas, fomos a 80, 90, 100 milhões de toneladas e estamos em 190, arredondando, 186, 188 milhões de toneladas. Isso é alimentação, isso é divisa, é exportação de soja, exportação de milho, exportação de carne. O Brasil hoje, ele é líder em diversos produtos. E só não é mais, se os governos tivessem feito a parte deles, todos os governos, de todos os partidos, hoje nós estaríamos produzindo, em vez de 180, 190 milhões de toneladas, eu não tenho mais um segundo de dúvida, que nós estaríamos produzindo 300, 350 milhões de toneladas, com tudo que isso significa para a economia, em emprego, em renda, em divisa e em poder, porque quem produz comida tem poder, né? Os Estados Unidos não é por outro motivo que ele é tão forte, não é só por causa das guerras, é porque ele tem milho, ele tem produção. Os produtores nos Estados Unidos, eles têm orgulho de vender um saco de um produto e pegar 50 centavos e entregar para a associação deles. Associação privada deles. Associação de produtores. A associação dos produtores lá de arroz e de outros produtos, eles elegem deputados, eles participam da vida dos Estados Unidos. Então, nós devolvemos em produção. Então, a contrapartida foi essa superprodução aí que vem batendo recorde. Que poderia ser o dobro, se não tivesse os gargalos. Um grande gargalo que nós temos, Jefferson, nós brigava por preço.
Hoje eu te digo que eu não brigo mais por preço. Eu brigo por custo. O nosso custo que é muito alto. Se nós tivesse alguns mecanismos que são bem claros, por exemplo, o custo de produção aqui é muito maior que na Argentina, que no Uruguai. Então, se nós tivéssemos a internacionalização do... E por que o custo é mais alto aqui? Por causa de imposto. O Estado é muito pesado. Então, tem que arrecadar. O Estado é muito pesado. É muita coisa para carregar nas costas, tem que ter imposto. Por que nós temos inflação? Porque nós arrecadamos tanto imposto e mesmo assim não é suficiente, o governo tem que pegar dinheiro. E isso aí é inflação, é isso aí. Se o governo gastasse menos, é o que nós precisamos no Rio Grande do Sul, é um choque de gestão. E no Brasil também. A cada dia cresce mais o consumo e a busca por alimentos de melhor qualidade sem agrotóxicos. Aliás, o que vem ocorrendo em todo o mundo. O senhor acredita no modelo orgânico? Não. Não acredito. Por quê? Para alimentar o mundo, não. Isso é nicho de mercado. Alimento orgânico é nicho de mercado. Isso ele vai ficar mais caro, né? Porque produz menos. Tu vai na França, na Europa, nesse lugar, tal. A agricultura mais subsidiada do mundo é a deles. A nossa tem pouco subsídio. E o alimento orgânico ele é mais caro. Não tem nem dúvida, né? Nós temos alguns modelos de produção orgânica aqui bem pertinho de nós, que só é viável porque ela é totalmente bancada. Banca o preço de compra, é produzido orgânico e artificialmente, por um programa de governo, é comprado aquele produto a um preço mais alto para poder manter aquilo ali, porque senão não se mantém. E das lavouras do senhor sai algum produto direto para a sua mesa? Não. Eu compro arroz no supermercado. Eu não descasco meu arroz. Eu compro ovo de uma senhora que mora lá fora, que é esposa de um funcionário nosso. Eu penso assim, tem que girar, como é que se diz? O dinheiro tem que girar. E eu às vezes vou e compro o arroz mais caro que tem no supermercado, que é o prato fino. Vamos fazer um comercial aí, vocês não estão ganhando, lá de São Borja. Bom, senhor Jorias, é assim, então a gente fez esse pinga-fogo, até foi tranquilo. Assim a gente encerra esse bloco e encerramos também a entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Lagoa Entrevista. Bem, meu cumprimento a vocês, ao projeto de vocês, que eu tive a franqueza de, conversando antes do programa, dizer que eu até não tenho acessado. Sabe que a gente, na idade, eu abro o Facebook aquele, abro o Zemail e tal, e por ali eu vou ficando, né? Mas eu acho que é um projeto interessante, um projeto que eu quero me botar à disposição da Lagoa TV, dentro do que a gente puder fazer. Nós temos participado, desculpa eu manifestar assim, existe um programa de rádio que hoje é 14, 15 rádios no Rio Grande do Sul, que a rádio aqui de Tapes, a Rádio Tapense, retransmite esse programa. E nós temos apoiado esse pessoal que é lá de Santiago, é um comunicador lá, porque nós acreditamos, e eu te digo mais, tia, o grande erro que eu acho que os produtores, nós aumentamos produtividade, produção, estamos exportando, estamos vendendo carne no mundo inteiro, suínos, aves, grãos, nós estamos crescendo muito. Agora, nós somos muito de dentro da porteira. E um dos grandes erros que tem o agricultor e a agricultura agropecuária brasileira é a comunicação. Então, com esse pensamento, eu cumprimento vocês pelo projeto e digo que eu, dentro das minhas limitações, que eu tenho uma diretoria no sindicato, a gente pode abrir uma conversa um dia aí para apoiar, participar e expandir
esse tipo de comunicação que vocês estão proporcionando, que não é para nós só de Tapes, é para o mundo inteiro. Exatamente. Né? Tá ok. Muito obrigado, então, Sr. Juarez. Também. Você assistiu ao Lagoa Entrevista aqui pela sua Lagoa TV. Na semana que vem, um novo convidado. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Lagoa dos Patos. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.